Olá, está começando para a TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para quem não tem medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença da professora Nádia Sommek, que é professora do programa de pós-graduação na área de arquitetura aqui da nossa universidade e também professora, é diretora do Patrimônio Histórico, me corrija, aqui da cidade de São Paulo. Professora, eu sei que a senhora tem muitos... Primeiro, obrigado, né, que a senhora tem várias tarefas, né, para fazer e também trabalha com diversos órgãos aqui da cidade de São Paulo. Eu vou deixar a senhora se apresentar, tá bom? Pode ser? Então, eu sou professora do Mackenzie há 25 anos, trabalhei muitos anos na prefeitura e fui presidente da EMURB e também agora estou assumindo a presidência do Compresp, que é um conselho que decide o que vai ser tombado, o que vai ser preservado da cidade de São Paulo, e o Departamento do Patrimônio Histórico também me foi dado para dirigir, para a gente reformular a política de preservação do município de São Paulo. Professora, nessa nova administração que está iniciando agora aqui na cidade de São Paulo, há uma preocupação com a questão aí dos condomínios fechados, né? Que viram, eu não gosto dessa palavra, mas que viram verdadeiros guetos. E isso, para a ideia de urbanidade, acaba, digamos assim, contradizendo a questão da convivência. Como é que a senhora vê isso como arquiteta? A cultura está muito presente hoje nas metrópoles contemporâneas e ela está vinculada ao desenvolvimento urbano. Então, grandes projetos urbanos são feitos e está sendo proposto aqui o Arco do Futuro, que deve dar uma nova dimensão para o futuro da cidade. Então, está sendo projetado o futuro da cidade e dentro disso fomos convidados, então, para formular uma política de preservação do patrimônio histórico que vai trazer uma valorização social e econômica para o bem tombado, porque patrimônio é herança da população, né? Então a herança precisa ser mantida e precisa ter todo mundo precisa concordar que aquilo lá é uma herança própria. Então, de um lado, é preciso recurso para restaurar os bens, porque é muito caro manter esse patrimônio, e de outro, a população precisa se identificar com esse patrimônio. A senhora falou desse projeto Arco do Futuro. Poderia esclarecer o que seria o conceito desse Arco do Futuro, né? O prefeito, na sua campanha, o prefeito eleito Fernando Haddad, ele propôs uma transformação da cidade através de um grande projeto urbano que articula os projetos urbanos em andamento, né? Então, tem uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano que está desenhando a cidade. E isso é algo que se perdeu. Eu que sou pesquisadora aqui da história da cidade, projetos urbanos e de patrimônio, eu posso dizer que São Paulo perdeu a capacidade de produzir projetos urbanos e produzir espaços com urbanidade, como você se referiu, e desenho urbano. Nós perdemos essa capacidade. E nós podemos falar, já em termos históricos, em que momento se perdeu isso? Poderíamos falar esses termos? Nos anos 50, porque o Prestes Maia, quando ele foi prefeito de 37 a 45, ele já tinha proposto, em 1929, um plano da cidade, plano de avenidas do Prestes Maia, que tinha uma preocupação rosmaniana com a cidade, produzir espaços homogêneos. E ele, quando ele foi prefeito, ele mesmo produziu, por exemplo, o nosso Empire State, que é o Banco do Estado, né? Ele que pediu para o empreendedor fazer a ponta, um pouco desenhando a cidade. Ele tinha uma preocupação com o desenho urbano. A predominância do zoneamento na cidade, que teve a sua primeira legislação compreensiva e global em 72, mas que já vinha com normativas desde os anos 20, não incorporou essa preocupação que no Rio de Janeiro tem, a preocupação com volumetria da cidade, a preocupação com espaços públicos de qualidade. Por que a gente gosta do Rio de Janeiro? Porque tem espaços públicos generosos que na nossa cidade não tem. Então, isso no Arco do Futuro vai ter tanto essa urbanidade de espaços públicos como a preocupação com o patrimônio. Eu vim por causa disso, para dar uma dimensão urbanística ao patrimônio que até agora não tem em São Paulo. E, professora, e como fazer, agora em termos educacionais, que o paulistano ele tenha
uma consciência, ele tem esse saber desse patrimônio que ele possui, né? Como fazer, porque uma coisa é fazer essas políticas públicas, como o Arco do Futuro, enfim, interessante, mas como que levar o paulistano, né, a população paulistana, realmente compreender o que significa ter um patrimônio histórico-cultural na dimensão da arquitetura. O plano diretor da cidade está sendo revisto e a previsão é de aprovar esse ano. Ele vai ser produzido de forma participativa e, a partir dele, haverá planos de bairro, onde o patrimônio poderá ser discutido. Então, fica muito abstrato para a população entender legislações complexas. Então, nós estamos trabalhando também para simplificar a legislação e o plano diretor precisa ser apropriado pela população. Mas nós também, do ponto de vista do patrimônio, estamos trabalhando com duas entradas. Uma de sensibilização da população, o que implica também a mudança de perspectiva da preservação do patrimônio. Hoje, o proprietário que tem seu bem tombado, ele fica aborrecido, porque demora para aprovar qualquer reforma, ele quer fazer alguma modificação, não pode vender, não tem incentivo para manter. Então, nós vamos transformar e buscar incentivos seletivos para compensar o proprietário. Por outro lado, uma sensibilização cidadã com o patrimônio coletivo da cidade vai ser feito e vai começar com educação patrimonial. Nós estamos que isso é fundamental, né? Com a Secretaria de Educação, o secretário de Cultura e o secretário de Educação estão já pensando num programa com as escolas públicas de valorização do patrimônio. Eu, quando era pequenininha, minha mãe me levava no centro da cidade e a partir daí que eu comecei a gostar de ver, ela me explicava, ela falava, vamos à cidade, né? O centro da cidade usava esse era termo, a cidade. Né? Então, as crianças, e quando eu fui, há 10 anos atrás, presidente da EMURB, eu coordenei o programa de reabilitação do centro, que está sendo retomado também. Então, tem toda uma proposta de escolas públicas e privadas de visitação do centro da cidade, onde está a maioria do nosso patrimônio, mas não está só no centro da cidade. São Paulo tem 3.000 imóveis tombados, 10 bairros tombados, porque tem essa perspectiva urbanística, mas sem instrumentos efetivos, e 300.000 munícipes que têm seus imóveis envolvidos no patrimônio. Então, nós queremos eliminar a dor de cabeça desses munícipes e simplificar e valorizar a vida deles, e conscientizar e educar a população. E nesse aspecto, faz um tempo eu fui visitar uma vila operária, fica no Brás, eu acho que, se eu não estou enganado, se chama Vila Maria Zélia, negócio que é lindo aquilo ali, mas está um tanto quanto abandonado, professora. Era mais lindo, era mais lindo ainda, né? Quer dizer, ela foi construída nas indústrias street para os próprios operários, né? No começo do século XX, as indústrias queriam manter a sua mão de obra, não tinha essa abundância de mão de obra imigrante e rara. Então, os industriais, eles mantinham através da construção de vilas operárias adjacentes às indústrias. Então, o caso da Vila Maria Zélia, até 20 anos atrás, estava intacta. E ela foi sendo dilapidada porque nós não temos instrumentos efetivos. Exatamente, porque, por exemplo, tem lá escola que está em ruínas, ou as casas começando a modificar. E isso é um patrimônio nosso, né? Um patrimônio da cidade de São Paulo. Então, é nesse aspecto que penso, né? Quer dizer, ao mesmo tempo fazer uma política pública em relação à conservação, mas também conscientizar, né? E eu queria continuar com essa questão. Para isso, eu queria enganchar nisso, que é super importante, porque o que a gente está detectando, você está me conduzindo a detectar e a falar da importância dos instrumentos. Hoje nós temos o tombamento, que simplesmente tomba. O nosso patrimônio. Tomba no sentido de listar e tomba no sentido de cair. Então, o que aconteceu foi que o tombamento fez cair o nosso patrimônio. Então, nós precisamos de instrumentos efetivos que superem o tombamento. É necessário criar esses mecanismos de grandes projetos urbanos, com não cercear a iniciativa privada e o mercado imobiliário, mas
publicizá-los no sentido deles entenderem a importância da urbanidade e da preservação do patrimônio para os próprios empreendimentos. Eu acho que isso é possível fazer. Em Vancouver a gente tem condomínios que não são fechados, que dão lucro e que têm urbanidade. Então eu queria falar essa questão da urbanidade no nosso próximo bloco. E você continue com a gente no Café Pensamento. As Olimpíadas são um dos eventos mais importantes do mundo. Mas você sabe como esses jogos surgiram? Tudo começou em 776 a.C., na Grécia. Somente homens podiam participar. Os atletas vencedores eram recebidos de volta às suas cidades como heróis, com direito até à coroa de louros. A ideia era unir os povos antigos em um momento de paz, em que as únicas competições se davam por meio de jogos e não por guerras. As Olimpíadas eram uma forma de homenagem ao deus grego Zeus. Por isso, foram banidas quando o cristianismo tomou conta do Império Romano. Os jogos só voltaram a ser realizados a partir de 1896. Só houve uma pausa durante a Segunda Guerra Mundial. Afinal, ninguém queria saber de Jogos Olímpicos durante a guerra. No começo do século XX, as Olimpíadas tinham algumas diferenças dos jogos atuais. Quer um exemplo? Você com certeza já brincou de cabo de guerra quando era criança. O que você não sabia é que essa brincadeira já foi uma modalidade olímpica entre 1900 e 1920. Também em 1920, outra modalidade bizarra fazia parte dos jogos, o tiro ao pombo. Hoje os animais foram substituídos por discos, sorte dos bichinhos. As crianças também já tiveram sua vez nos Jogos Olímpicos. Em 1924, os pequenos tinham sua própria Olimpíada. Mas a bagunça foi tanta que esse foi o primeiro e o último ano em que as crianças puderam competir. Mas nem só de campeões são feitos os Jogos Olímpicos. Os atletas que demonstrarem espírito olímpico levam a medalha Pierre de Coubertin, que foi o segundo presidente do Comitê Olímpico Internacional. Esse comitê é prova de como as Olimpíadas mudaram com o tempo. Mais burocratizada e televisionada, as Olimpíadas não perderam seu brilho e continuam chamando a atenção de todo mundo. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com a professora Nádia Somek, aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora na área de arquitetura, da pós-graduação. Professora, nós estávamos conversando no bloco anterior a respeito da urbanidade, né? De patrimônio e urbanidade. Nessa questão do patrimônio, eu penso que há uma necessidade de, não só da preservação, como nós já vimos conversado, e também dessa consciência, dessa preservação, mas preservação também significa vivenciar esse patrimônio e também vivenciar esse patrimônio na convivência. E aí, nesse aspecto, como é que fica, por exemplo, a questão dos parques públicos, né? Ao mesmo tempo, conservar espaços públicos e elaborar outros espaços públicos, por exemplo, o Parque de Ibirapuera. Me parece que para a cidade de São Paulo, lógico, aquilo tem que ser
está sendo mantido, mas é muito pouco. Como arquiteta, inclusive, como é que a senhora pensa isso? São Paulo tem muito menos área verde do que deveria, né? Tem 4 metros quadrados ao invés dos 12 previsto pela ONU, mas tem uma série de propostas, inclusive dentro do Arco do Futuro, de resgatar linhas de parque que vem desde a Diagonal Norte até a Diagonal Sul, a chamada Diagonal Sul, a Santos Jundiaí, o Parque Ecológico, enfim, tem toda uma proposta de parque. Mas o que é importante é dizer, resgatar o que você estava falando, da necessidade de convivência. O parque é um dos lugares de convivência, mas a cidade de São Paulo e a cidade contemporânea está se fechando, não só em condomínios fechados, mas nas grades que a gente está falando, essa falta de urbanidade. E hoje a vida da gente está dentro do carro e dentro de uma imobilidade que os congestionamentos estão fazendo. E tem gente que nem fica no congestionamento, que usa helicóptero, né? Elite nem fica mais no automóvel. Não existe mais essa convivência, então, né? A convivência está sendo excluída do conceito de cidade. Então, nós estamos produzindo anti-cidades. Então, isso precisa ser revertido. E como é que a gente faz isso? Com o resgate da urbanidade e do espaço público. Especificamente em relação aos imóveis tombados, a visão que existe ainda hoje no patrimônio é do imóvel isolado dentro do lote e não a sua valorização pelo espaço público. Então a questão é do espaço público. Nós temos que valorizar o espaço público não só no entorno do patrimônio, mas para se contrapor a essa cidade que está sendo criada, que exclui a população totalmente, porque nós estamos em ambientes fechados. E essa concepção de convivência, ela, digamos assim, falando de maneira coloquial, ela vai para o espaço, né? Ou seja, não tenho mais convivência, não tenho mais como trabalhar com... Primeiro de tudo, né, como compreender o outro, como conviver com o outro, que são questões que me parecem que já viraram pó, mas que precisam ser resgatados. E nesse aspecto do patrimônio, da conservação do patrimônio, do uso desse patrimônio, por exemplo, existe ainda por exemplo, a Casa das Rosas, na Avenida Paulista, né? Mas tem outras casas ainda que restam que precisam justamente criar esse espaço de convivência, né? A própria Avenida Paulista, eu fico pensando, eu sei que não é aí da área da senhora, mas, por exemplo, a questão dos museus, né? A gente tem visto que a cidade do Rio de Janeiro está com vários, tudo bem, tem a questão da Copa, tem a questão aí das Olimpíadas, etc. e tal, mas tem vários projetos de museus, agora foi acabado de inaugurar o MAR, né? O MISE do Rio, que vai ser em Copacabana, ou outro projeto que nós temos também na Baía de Guanabara, que vai entrando, né? Um museu que vai entrar dentro da Baía de Guanabara, que também são espaços de convivência. E no caso do MAR, inclusive, é de um prédio do final do século XIX, se eu não estou enganado, de uma arquitetura eclética, misturada com, quer dizer, interligando um outro prédio modernista, que deve ser dos anos 40, se eu não estou enganado, que são patrimônios, né? Mas ao mesmo tempo, conservar esses patrimônios e criar espaços de convivência, como, por exemplo, os museus. Como nós podemos ter isso aqui na cidade de São Paulo? Nós temos que compatibilizar, e o Rio de Janeiro faz muito bem, a proposta dos grandes equipamentos culturais dentro de projetos urbanos. E o que a gente tem visto aqui em São Paulo, por exemplo, na Luz, é que houve investimentos, principalmente do governo do estado, pontuais e fragmentados. É a mesma visão que a gente vê do patrimônio. A gente precisa construir cidade, construir espaço público, porque na Luz nós temos a Sala São Paulo, que é maravilhosa, sim, eu mostro para todos os arquitetos que visitam São Paulo, eu levo fica todo mundo encantado. Porém, aquela coisa de visitar pontual, é um paradigma de intervenção pontual que o Rio de Janeiro nos superou. E é importante vincular, e o novo secretário de Cultura, Juca Ferreira, está prevendo justamente uma valorização dos museus, do Teatro Municipal. A gente viu que trouxe o Neschling para dirigir o Teatro Municipal, então está havendo uma necessidade de trazer para a atualidade São Paulo. São Paulo está um pouco atrás do Rio de Janeiro
é uma metrópole que está numa transição e ela precisa assumir a sua contemporaneidade. E para isso, as grandes marcas da contemporaneidade, dentro dos projetos urbanos, são os equipamentos culturais. Então, a gente vê Bilbao, a gente vê em Paris, né, e mesmo em Nova York, como a importância dos equipamentos culturais e dos museus, que já vêm de longa data sendo construídos. E São Paulo precisa dessa transformação, dessa transição. Então, não só do ponto de vista da cultura na cidade, para deixar São Paulo engatada e conectada com essa rede global, mas fazer uma dimensão também de participação que possa, por exemplo, fazer com que a população, democratizar o patrimônio e a cultura, que a população também possa fruir na periferia da cidade. Exatamente, então, onde né? a gente estava vendo, onde estão os investimentos de cultura na cidade, tem vários buracos e sempre concentrados no setor sudoeste, e a proposta dessa nova gestão municipal é justamente mapear, territorializar e distribuir a cultura na cidade, dentro de uma perspectiva urbanística. Então, está vendo, ontem nós tivemos uma reunião entre cultura e desenvolvimento urbano com os produtores culturais, para ver como é que a gente pode construir isso coletivamente. Porque no Rio, por exemplo, tem as chamadas lonas culturais, né? Quer dizer, podemos pensar nisso, quer dizer, ao mesmo tempo olha, temos cultura, temos patrimônio, e não fazer algo, como a senhora mesmo acabou de apontar, de termos polos, digamos assim. Pontos de cultura. Pontos de cultura, mas sim que possa ser irradiado, né? Só para nós terminarmos o nosso programa, como é que a senhora vê essa São Paulo do futuro? Eu acho que é uma São Paulo democrática, e uma das propostas da Secretaria de Cultura, junto com o Desenvolvimento Urbano, é deixar espaço para o circo. O circo é algo popular, que todo mundo gosta, e nas últimas administrações houve um impedimento de ter circo em toda a cidade. E a gente sabe como isso é importante para a formação das crianças e para a formação cultural da população de São Paulo. Então, eu vejo aqui, repito, que nós estamos num ponto de inflexão. Eu acho que a gente tem que trazer São Paulo para a contemporaneidade e vislumbrar um futuro que possa ser construído coletivamente. Que bom. Professora, infelizmente o nosso programa acabou. Gostaria de agradecer e não sei se a senhora gostaria ainda de algumas palavras finais, digamos assim. Não, eu quero agradecer o convite e a oportunidade de dizer que a arquitetura, eu sou professora de arquitetura aqui no Mackenzie, que os arquitetos têm um papel muito importante nessa construção desse futuro que a gente está discutindo aqui para a cidade de São Paulo. Tá bom. Professora, mais uma vez, obrigado e agradecer a você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. Difícil encontrar alguém que não goste de chocolate. Além do sabor maravilhoso, o chocolate possui substâncias que atuam no cérebro, deixando a pessoa mais feliz e relaxada. Existem até pessoas que são consideradas viciadas em chocolate, os chocólatras. Napoleão, por exemplo, levava o doce durante suas campanhas. E já que estamos revirando o passado, que tal saber um pouco mais da história do chocolate? Chocolate, chocolate, chocolate. O chocolate nasceu na região que hoje corresponde ao México. Na época, ele era uma bebida, considerada sagrada pelos índios maias e astecas. O problema é que essa bebida era ingerida sem nenhum tipo de adoçante, ou seja, era bem amarga. Somente quando o chocolate chegou à Europa, ganhou um sabor mais adocicado. Os europeus viram que o chocolate ficava muito mais gostoso com a adição de açúcar, canela ou anis. Daí nasceu o chocolate como conhecemos hoje. E o doce ficou tão bom, mas tão bom, que nós brasileiros nos tornamos verdadeiros apaixonados por chocolate. Atualmente, o consumo anual de um mexicano é de 400 gramas. Já o consumo anual de um brasileiro chega a 2 quilos. Pois é, nós já consumimos mais do que os pais do chocolate. Mas quem consegue resistir, não é?
nome é Sérgio Riso, eu sou professor e jornalista, 45 anos. O livro que eu recomendo é A Fogueira das Vaidades, de Tom Wolfe, sobretudo para estudantes e profissionais de jornalismo, mas também para todos os interessados em compreender um pouco melhor o significado de Nova York para a cultura ocidental do final do século XX. O livro do Tom Wolfe, primeiro romance de um jornalista conhecido por ter sido um dos grandes nomes do novo jornalismo, do jornalismo literário, como preferem alguns, é um diagnóstico de como, por trás dos cartões postais da cidade, você encontra uma profunda desigualdade social, que muita gente não suspeita que exista em Nova York, de como é, sobretudo, que a cidade é buscada por muita gente, para quem a vaidade é importante, né? Quer dizer, Nova York é o lugar que se escala, né? É o lugar onde se procura chegar sempre no cume, principalmente para quem trabalha com dinheiro, principalmente para os profissionais do mercado financeiro. A adaptação feita pelo diretor Brian De Palma do romance do Tom Wolfe, que foi lançada também como A Fogueira das Vaidades, enfrenta todas as dificuldades habituais de um filme que queira condensar uma obra literária complexa como é o romance do Tom Wolfe, mas me parece que nesse caso a adaptação é ainda mais infeliz do que a média, porque opta por destacar o que o romance tem de irônico, mas perdendo a elegância da prosa do Tom Wolfe, perdendo o que o romance tem de mais sutil. Quer dizer, o que acontece com o filme do Brian De Palma é que ele se torna uma espécie de chanchada. Do ponto de vista cinematográfico, a gente pode discutir se isso funciona ou não, mas o fato é que a adaptação para cinema muito distante do resultado do romance.